Prontinho, chamada sendo gravada. Estou aqui no improviso e vamos seguir hoje. Vamos falar de Lucchesi, que na verdade Cipriano Lucchesi e seus diálogos, né? Assim, sobre a aprendizagem barra avaliação como um instrumento de formação do estudante. Por que que eu falei aprendizagem barra avaliação? Porque, de acordo com Cipriano Lucchesi, uma coisa não está dissociada da outra e a gente não educa para avaliar. A gente avalia como uma das ferramentas, um dos métodos que viabilizam o aprendizado, tá bom? E não raro a gente vem de uma cultura onde a palavra avaliação ela é inclusive muitas vezes depreciativa, né? Olha, vai ter avaliação hoje. Ou, menino, fica quieto, senão eu vou fazer uma avaliação surpresa. Ou, avaliação sem consulta. Ou, avaliação, senão vai ficar de recuperação. Então, a gente tem uma cultura triste, e, inclusive de acordo com a perspectiva de Lucchesi, de colocar a avaliação como um fim, ou seja, eu educo, eu passo conteúdo, eu planejo para aplicar uma avaliação para o estudante ir bem. Essa é uma visão retrógrada, uma visão mais antiquada, que Lucchesi vem para defender que isso seja mudado. Então, gerar uma ruptura, né? Se antes a avaliação gerava medo, receio, para Lucchesi, a avaliação tem que ser mais um instrumento para conseguir mapear esse alunado e criar estratégias para viabilizar o aprendizado dele. Mas para não ficar divagando muito aqui, e antes de entrar no conceito de Lucchesi mais aprofundadamente, eu quero retomar um outro ponto aqui, que é algumas diferenças básicas entre Piaget e Vygotsky. Nós vamos entrar numa aula ou metade de uma aula para falar de Vygotsky, que é mais cobrado, que aparece mais, pelo menos nos últimos 5 anos aí de ENAD. Mas é legal ter, eu não vou dizer diferenças, mas entender, entender o que cada um defende, como eles se complementam, porque Lucchesi vem no sentido de encontrar mecanismos de garantir que os conceitos de Vygotsky e Piaget estejam acontecendo. Explico. Então, é um comparativo, isso não é uma aula sobre Piaget e Vygotsky. Então, assim, olha, fiz aqui um quadro comparativo uh, de qual é a visão e de quais são onde, como cada um pensa sobre cada tema. Então, assim, olha, a ênfase central de Piaget, para a gente relembrar, é do sujeito epistêmico, ou seja, o processo universal de como o ser humano conhece. Ele está mais focado nos processos internos. Então, assim, qual a técnica que eu vou usar para um estudante aprender matemática? Qual é a técnica que eu vou utilizar para um estudante aprender para ser alfabetizado? Depois de alfabetizado, como que eu identifico em que nível, não no sentido pejorativo, mas em que nível, em que momento de aprendizagem que o estudante está para a composição de textos, por exemplo? Não é? Então, o Piaget, ele é mais metodologia, mais processo, como se a gente pensasse numa linha de produção. Então, Piaget defende aqui como se houvesse uma linha de produção desse conhecimento, e, de novo, não essa linha de produção numa visão pejorativa, tá?
E aí o professor precisa criar formas de identificar em qual momento dessa linha de produção cada estudante está, por que que ele chegou ali, então qual o pensamento que o estudante teve para chegar no resultado de uma conta que eu passei. Então eu fui lá e falei, olha, 2 mais 2, qual o resultado de 2 mais 2 vezes 2? Então, se o estudante me fala que 2 mais 2 vezes 2 é igual a 6, eu preciso, de acordo com o Piaget, investigar qual raciocínio que ele fez, em que momento que ele esqueceu ou que ele não conseguiu entender que o 2 mais 2 vezes 2 não é 2 mais 2 mais 2. Na verdade é 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ok? E aí ele contou nos dedos, ele fez tracinho. Piaget vai trazer isso como processo. Já Vygotsky vai pensar o sujeito social e histórico. O indivíduo está inserido em uma cultura e a gente vai focar na relação entre o social e o individual. Então, o Piaget está preocupado com o processo. Quando eu vou falar de Vygotsky, eu vou pensar assim, na mesma conta de 2 mais 2 vezes 2, eu estou falando de dois o quê? Eu estou falando de dois carros, eu estou falando de dois pães, eu estou falando de dois campos de futebol, eu estou falando de dois conjuntos de bonecas, enfim, eu vou avaliar socialmente o contexto que aquele indivíduo está inserido para viabilizar essa contextualização para ele e utilizar isso no meu processo de ensino-aprendizagem, ok? Quando eu falo do papel da socialização, para Piaget, a consequência do desenvolvimento. Então, a socialização do ser é consequência do quanto que ele se desenvolve. A socialização, a interação com colegas é importante, mas só ocorre de forma plena após o desenvolvimento de certas estruturas lógicas de pensamento. Então, para Piaget, o ser humano só vai ser 100% sociável se ele tiver o desenvolvimento de certas lógicas e estruturas de pensamento antes dessa socialização. Já Vygotsky vai pensar da seguinte forma: a socialização causa o desenvolvimento. Então, a socialização, interação com parceiros mais capazes, por exemplo, é a fonte originária de todo o desenvolvimento cognitivo. O ser humano sozinho, se ele tiver ali um manual de aprendizagem, ele não vai se desenvolver completamente eh, ou de uma forma eficaz, como se ele tivesse num grupo onde outras pessoas estão aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E aí o que Piaget vai dizer? Que nesse processo de vários aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo, nós temos tempos diferentes de aprendizagem. E um aprende mais rápido que o outro. Então, que é o que a gente vai chamar de zona de desenvolvimento proximal. Então, o que que eu faço? Eu pego aquele que está se desenvolvendo mais para auxiliar o que está com dificuldade de desenvolvimento. E daí a gente até chega aqui numa conversa, um diálogo com Paulo Freire. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Né? É uma frase que dialoga bastante com Vygotsky. O papel da linguagem para Piaget sintoma e organizador, desculpa, sintoma e organizador do pensamento. A linguagem é um produto da inteligência, que é anterior à linguagem. Então, o papel da linguagem é um sintoma e organizador do pensamento, e essa linguagem é um produto da inteligência. A inteligência é anterior à linguagem.
ela surge para simbolizar e organizar as estruturas de pensamento que já se desenvolvem, ok? Já para Vygotsky, o papel da linguagem, ela é uma ferramenta cultural e formadora do pensamento. A linguagem é a principal ferramenta cultural para mediar e organizar o pensamento. Ela transforma as funções mentais elementares em superiores. E essa linguagem, independente da forma que ela aconteça. Aqui nós estamos falando de linguagem, não estamos falando de alfabetização, tá bom? Então a linguagem, nas diversas formas que ela se apresenta, para Vygotsky, ela não é um produto da inteligência, ela é um motor para a inteligência, tá bom? Relação entre aprendizagem e desenvolvimento. Isso é importante aqui, é o ponto que a gente vai parar aqui nos dois. Então, para o Piaget, para o Jean Piaget, a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, ela pensa o seguinte: o desenvolvimento vem antes da aprendizagem. O sujeito precisa estar em um determinado estágio de desenvolvimento. Então, tem lá o operatório concreto, por exemplo, que é um dos estágios de desenvolvimento de acordo com Piaget, para ela conseguir evoluir no desenvolvimento, ok? Já para Vygotsky, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. É o contrário. Se para Piaget o desenvolvimento intelectual precede a aprendizagem, para o Vygotsky, a aprendizagem ajuda a impulsionar o desenvolvimento intelectual, tá? Que é o que a gente chama, que é o que ele denomina de zona de desenvolvimento proximal. Recomendo que depois aprofundem estudos sobre isso, tá bom? Mas, de acordo com Vygotsky, é o que vai lançar, é o que vai gerar avanço no desenvolvimento. Conforme o indivíduo aprende, ele se desenvolve mais, tá bom? Isso quando a gente está falando aqui dos aspectos de aprendizagem. Então, para Vygotsky, não existe desenvolvimento se não houver um processo de aprendizagem que leve em consideração o conceito histórico, cultural e social que o indivíduo está inserido. Já Piaget vai pensar assim, ó, eu tenho a ferramenta, independente da realidade que esse ser está inserido, utilizando bem a ferramenta, ele vai ter o desenvolvimento e, consequentemente, a aprendizagem, ok? Então, por que que eu trouxe isso? Porque o Lucchesi, ele vai defender o conceito de avaliação, mas um conceito modernizado de avaliação. E daí é importante eu entender que Vygotsky e Piaget, eles não são um contra o outro. Então, se Piaget vai trazer ferramentas que auxiliam para identificar onde está a dificuldade de desenvolvimento barra aprendizagem de um indivíduo, o Vygotsky, ele vai trazer mecanismos e ferramentas de como desenvolver essa aprendizagem e esse desenvolvimento, tá bom? Parecia que era obscuro, né? Mas não, ou que um é contra o outro. Tem ideias que em alguns momentos são divergentes entre si? Sim, tem ideias que em alguns momentos são divergentes entre si. Mas, de modo geral, um complementa o outro. Eu tenho Piaget mais tecnicista, processual, e eu tenho Vygotsky mais olhando o contexto histórico-cultural, histórico-social. Então, Vygotsky me ajuda no como desenvolver, Piaget me ajuda a identificar onde o indivíduo está errando. Tudo bem até aqui? Com essa introdução, esse remember de Piaget e Vygotsky,
que, de novo, recomendo que aprofundem, porque vai ajudar muito a estruturar o seu pensamento enquanto educador. Vamos a Lucchesi. Deixa eu abrir aqui, e daí eu vou lendo aqui o conteúdo que eu compartilhei, e daí eu vou parando para fazer as observações, tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, pode chamar aqui e perguntar. Deixa eu beber uma aguinha. Então aqui, olha, a gente vai começar falando que Lucchesi ele faz uma crítica ao modelo tradicional e daí ele faz uma provocação. O que é avaliar? A atividade inicial que está prevista como disparadora, tá? Que está no material aí para vocês. Na sua experiência, qual era o principal objetivo das provas e testes na escola? Só um minutinho. Desculpe a interrupção, aqui hoje estamos com fortes emoções. Então vamos lá. O que é avaliar? Quando a gente para pensar assim, ó, vou ser avaliado, de modo geral, não só na escola, tá? No relacionamento, vou te avaliar. No trabalho, vou te avaliar. O primeiro impacto é um sentimento negativo. Ai, vai vir achar erro, vai vir achar o que eu não sei, vai vir me dar bronca, né? Vai vir expor o que eu tenho dificuldade, enfim, tá? Essa era uma ideia tradicionalista de usar a avaliação como punição. Para Lucchesi, a gente precisa trazer uma ideia do crítico modelo vigente. Então, assim, ó, Lucchesi critica quando ele começa a trazer essas novas ideias de avaliação, aquele modelo vigente de enxergar a avaliação como algo punitivo, tá bom? Então, a tese central, desculpa, a tese central é o que comumente chamamos de avaliação, é na verdade um ato de classificação e seleção. Não é avaliação, o método tradicional. Eu classifico e seleciono. Você é nota A, você é nota B, você é nota C. O nota A eu quero, o nota B eu quero depois do A, o nota C eu não quero. Ou os nossos vestibulares, os concursos públicos, as provas para ingressar em empresas, são avaliações no modelo tradicional que visam classificar e selecionar. Importante ter isso. Visão tradicional de avaliação igual classificar, selecionar. Aí olha que interessante. Quando eu classifico e seleciono, eu necessariamente excluo. E se eu excluo, eu estou indo contra a legislação. Ok? Não sei se você concorda comigo, que está na aula aqui ou que vai acompanhar depois. Se eu avalio para classificar e selecionar, eu necessariamente, classificando e selecionando, eu excluo. Mas uma das principais bases, ou um dos principais pilares da educação no Brasil, de acordo com a nossa legislação, é de que ela não pode ser excludente, ela não pode colocar às margens, ela tem que ser inclusiva, não é isso? Tem que ter acesso igualitário a todos. Então, eu não posso pensar na avaliação numa visão antiquada. Tudo bem até aqui? Então, tem aqui, eu trago uma citação de Lucchesi. A nossa prática cotidiana de avaliar, desculpa, abro aspas, Lucchesi, 2011. A nossa prática cotidiana de avaliar a aprendizagem não é avaliativa, é classificatória.
Avaliar é capaz de ser, desculpa, avaliar é ser capaz de apreender a manifestação do outro e, a partir daí, ter elementos para uma intervenção consequente. Então, o que ele traz nessa fala? Ele critica a postura anterior de classificar e selecionar, e ele traz uma outra ideia de avaliação, que a gente avalia para aprender a manifestação do outro. E a partir daí, ter elementos para fazer intervenções para o desenvolvimento desse outro. Então, por exemplo, ao invés de quando você está. Eu sou professor, eu estou atuando como língua inglesa e leitura e redação, por exemplo. Então, quando eu passo lá no sétimo ano que eu dou aula de leitura e redação, eu peço para eles fazerem um texto descritivo e eles me entregam um texto sem saber, crítico, dissertativo crítico. Eu não posso, de acordo com o Lucchesi, chegar e falar assim, ó, tá errado, você não sabe fazer um texto descritivo, você é nota zero. Eu preciso primeiro entender e avaliar essa descrição que ele fez. Ele fez uma descrição adequada? Poxa, eu vou valorizar isso. Depois, eu preciso entender o que ele utilizou. E aí, olha só, a gente fazendo uso de Piaget aqui. Entender o raciocínio que ele fez para, ao invés de um texto dissertativo crítico, me apresentar um texto descritivo, ok? Quando eu entendo o equívoco que ele cometeu ou o raciocínio que ele teve para fazer esse texto descritivo, a partir daí eu vou direcionando-o para converter essa descrição em dissertação crítica. E eu não estou falando aqui de dissertação crítica do ensino médio, mas aqui vou dar um exemplo. Aconteceu essa semana. Gente, preciso que vocês digam o que vocês entenderam e o que vocês acharam de vocês não terem podido ir para a quadra essa semana. Então, me traga o que vocês pensaram, por que, que vocês não foram para a quadra e o que vocês esperam que aconteça a partir daqui, tá? Foi uma situação hipotética, não foi real, mas eu queria que eles manifestassem o senso crítico deles sobre como é o relacionamento com a gestão, como que é o relacionamento com os professores, como que é o relacionamento entre eles e como que eles poderiam fazer para aprimorar, para melhorar isso, ok? O que que muitos me trouxeram? A descrição de um conflito que teve. Então, me apresentaram um texto descritivo, e aí, olha, teve um problema, os estudantes tais não respeitaram o professor, quando era para fazer tal atividade, não fizeram, a atividade era tal, tinha que ser entregue de tal forma, em tal horário, descrevendo um problema que teve. E por isso nós não fomos para a quadra. Então, a partir dessa descrição que eles fizeram, de um problema que eles vivenciaram na aula, um texto descritivo, e aí eu estou usando Piaget, ou melhor, aí eu vou usar Piaget para entender o raciocínio. Mas, gente, eu pedi para vocês fazerem aqui uma redação, argumentando com um posicionamento crítico. Lembra, crítica não é só reclamar, pode ser uma crítica positiva também, mas o porquê que vocês não foram para a quadra e como que vocês argumentariam para poder ir. E eles só trouxeram a descrição de um problema que houve. Então, opa, já entendi que, para além da técnica de escrita, eles estão aborrecidos ou não entenderam ou não aceitaram que, porque quebraram um combinado, não foram para a quadra. Então, eu vou utilizar esse ponto como ponto de partida para trazer. Aí eu vou trazer a técnica, eu vou trazer os conceitos, o que é dissertação, o que é redação, o que é visão crítica, para a partir daí eles desenvolverem finalmente o texto dissertativo crítico. E em nenhum momento eu falei, vocês fizeram errado. No final é que eles vão se tocar e vão falar: Nossa, professor, então lá o primeiro texto que eu fiz não era uma dissertação?
Era o quê? Aí a gente vai explicar, olha, você fez uma descrição, ok? Seguindo aqui para o conceito de avaliação de Lucchese. Então, a gente já falou, né, da visão retrógrada de que a avaliação tem que ser classificação para seleção, exclui, ela gera um tipo de medida, o aluno é nota 2, é nota 3, é nota 10. É, e o diálogo com os autores, ele não é da melhor forma desenvolvido, porque você está só classificando o cara, tá? Quando a gente vai falar de Lucchesi com outros autores que falam de educação, que falam de desenvolvimento, eu coloquei aí algumas indicações para vocês aprofundarem, não vou trazer aqui, que é Foucault e eu não sei pronunciar o sobrenome do Pierre Bourdieu, eu acho que é Bourdieu. Se não foi isso, depois vocês me corrijam. É um filósofo e um sociólogo que vão trazer essa ideia. Um vai criticar a ideia da vigilância, que é quando eu uso a avaliação como punição, como classificação, e o outro vai trazer a ideia de que a escola não é neutra, ela reproduz as desigualdades do meio que ela está. Então, por mais que eu traga uma avaliação única para todos, como que eu consigo abarcar todos e entender dentro do processo avaliativo e entender e atender as demandas desse aluno. E não só dizer que ele é 2, 3, 10, que a nota dele é ABC, tá bom? Esse é o ponto. Que é muito importante para a gente reproduzir na nossa prática cotidiana. Quando a gente pensa, por exemplo, na teoria das múltiplas inteligências, vai ter um estudante que pode ser muito bom em produção de texto, mas vai ser ruim no sentido de não conseguir gravar datas em história, fazer cálculo em matemática. Então, eu não posso dizer que o aluno é 10 ou é 5. Ele pode ser 10 em um e pode ser um em outro. E daí eu uso técnicas para, a partir desta avaliação, aí sim, de acordo com o Lucchesi, que não é uma avaliação punitiva, e aí tem os estágios que a gente vai entrar no detalhe daqui a pouco, aí eu vou criar as ações para desenvolver esse estudante. Tá bom? Qual que é a virada do paradigma de acordo com Lucchesi? É quando ele pergunta o que é de fato avaliar. Então, avaliar para Lucchesi é diagnosticar para intervir. Importante deixar isso registrado. Avaliar é diagnosticar para intervir. Eu não avalio só para saber se o cara é bom e acabou meu trabalho. O meu trabalho continua a partir da avaliação, ok? E a gente vai ver isso mais para frente. Ele traz até a ideia de que avaliar é um ato amoroso, ético, de acolhimento e esperança no educando. Porque eu faço o processo avaliativo, por mais que eu gere uma expectativa, sei lá, eu fiz a super aula. Vou pegar agora aqui um exemplo de aula de língua inglesa. Eu peguei lá para fazer uma revisão de verbo to be, eu trouxe texto, eu trouxe elementos multissemióticos, enfim, eu trouxe caça-palavras, trouxe música, trouxe um trecho de um filme, tudo para falar do verbo to be. E aí a minha expectativa é, a minha aula vai ser sensacional. Hoje eu estou feliz, eu não tive problema nenhum, a aula está perfeita, eu não tive problema de internet, a TV está funcionando, os estudantes estão quietinhos, nada fugiu do controle. Qual que é a minha expectativa? Poxa, eles vão aprender. Aí eu aplico a avaliação depois da minha super aula de acordo com a minha cabeça, né? Aí eu aplico a avaliação. Eu não vou aplicar. Quando eu passo a avaliação na visão antiquada,
Eu já vou esperando que, como eu sou bom professor, eu fiz uma boa aula, meus alunos devem tirar boas notas. E se eles não tirarem boas notas, a responsabilidade é única e exclusiva deles que não foram competentes. Essa é uma visão retrógrada. Quando eu aplico a visão de Lucchesi, o que eu vou pensar? Poxa, eu sou um super professor, fiz uma super aula, mas eu preciso diagnosticar se fez sentido para o estudante. E se fez sentido, em qual proporção fez sentido para quantos? E daí eu vou conseguir ter uma fotografia para quem aquele modelo de aula funcionou, qual foi o desempenho dele. Para os que o modelo de aula não funcionou, qual foi o desempenho destes. E daí eu vou elaborar planos, tanto para o primeiro quanto para o segundo grupo. Por quê? Para o primeiro grupo que funcionou, eu preciso planejar os próximos passos de aula para avaliar de novo lá na frente. Para o que não funcionou, eu preciso fazer o meu plano de retomada, de revisão, tá certo? Para fazer uma nova avaliação, para saber se nesse novo modelo eu consegui evolução no aprendizado desses estudantes. Tudo bem? Então, é um processo lógico e a gente não tem que ter medo de avaliar. Tem, né? A gente passou décadas, quiçá séculos, ensinando a temerem as avaliações. Mas a gente também não pode ter medo de avaliar. Porque uma das respostas que a avaliação, de acordo com os princípios de Lucchesi, podem trazer para a gente é de que o nosso trabalho não foi bem feito. E a gente precisa estar aberto e flexível para entender e aceitar isso. Ok? Agora vamos falar aqui dos pilares do modelo diagnóstico e dialógico de Lucchesi, tá bom? Quando eu falo de dialógico, eu estou falando assim: o meu fazer docente precisa dialogar com o meu estudante. Eu não posso partir do pressuposto que o estudante vai saber e vai aprender e vai viver da forma que eu aprendo, da forma que eu estudo, da forma que eu vivo, ok? E o diagnóstico dá sim para a gente fazer uma analogia com o diagnóstico de uma doença, de uma condição de saúde, porque a gente não faz diagnóstico para acusar o outro de não ter cuidado da saúde, né? A gente faz diagnóstico para auxiliar o outro a cuidar da saúde. Então, eu, Everton, 44 anos, faço atividade esportiva pelo menos 3 vezes por semana. Aí eu vou lá fazer um teste de biopedância, por exemplo. Aí deu nesse teste excesso de peso. Quem está fazendo esse teste, esse diagnóstico de excesso de peso, ou estou fora do peso ideal, não vai fazer esse diagnóstico para falar você é burro, você é preguiçoso, você não tem disciplina, não pode, você está errado. Ele ou ela vai fazer o diagnóstico para me trazer o tratamento para como trazer o meu corpo para um lugar onde a gordura ou o percentual de gordura não seja um problema para minha saúde. Isso é um diagnóstico, ok? Um exemplo de diagnóstico. Transferindo para a educação, para o nosso fazer docente, diagnosticar é sobre identificar onde há um gap, onde há necessidade de desenvolvimento, e essa necessidade de desenvolvimento pode ser do estudante, pode ser do docente, pode ser do estudante e do docente, pode ser do estudante, do docente e do contexto escolar, inclusive, tá bom? E aí, a partir do diagnóstico, a gente vai prescrever a receita para trazer saúde, né? Nesse caso, uma saúde de aprendizagem. Tudo bem até aqui?
Então, vamos aos pilares do modelo dialógico diagnóstico do Lucchesi. Então, temos a avaliação diagnóstica. Aqui é recomendado para o início de um processo. Acabei de assumir 10 aulas em uma outra escola. Estou no final do terceiro do bimestre. Eu vou seguir de onde o professor anterior parou. Não, eu não vou seguir de onde o professor. Eu entendo onde ele parou, mas eu preciso fazer uma avaliação diagnóstica com a turma para identificar, para ter certeza de como que eu vou prosseguir. Porque, inclusive, os professores têm métodos e metodologias diferentes. Então, eu preciso fazer o diagnóstico de onde esses estudantes estão em conhecimento e como que eu vou prosseguir, qual técnica que eu vou usar para melhor atender esses caras, ok? A avaliação formativa. Deu uma falhada aí no áudio, né? Que eu estou aqui com o retorno. Vamos ver se vai melhorar. Então, a avaliação formativa acontece durante todo o processo, é contínua e fornece feedback constante para ajustar os rumos do ensino e da aprendizagem. Então, se a diagnóstica eu aplico quando eu não conheço a turma ou quando eu sei que a turma não conhece um determinado conteúdo, e eu quero saber como que está o conhecimento deles sobre esse conteúdo, a avaliação formativa, ela acontece o tempo todo. Ela acontece num muito bem, você está no caminho certo. Ela acontece num, olha, aqui você não prestou atenção, está respondendo de outra forma. Não é isso que a pergunta tá te trazendo. Leia novamente, apaga, leia de novo e tenta outra vez. Tá? A formativa é o tempo todo, é ao longo de todo o percurso. O que a gente tem como tradicionalista, que é a classificatória, é a somativa, que não está aí no material que eu mandei para vocês, tá bom? E que é o modelo criticado por Lucchesi. A avaliação somativa, ela vai servir para classificar. Fiz uma prova, esse estudante vai tirar uma nota, eu vou classificá-lo com aquela nota. Daí é que nasce, por exemplo, as pegadinhas nas provas. Eu vou fazer aqui uma pegadinha para ver se o estudante está prestando atenção. Pegadinha não entra nos pilares, no modo no que Lucchesi defende como avaliação. A gente não faz avaliação para fazer uma pegadinha para ver se o estudante sabe a diferença entre um termo e outro. A gente faz avaliação para, dentro de um processo maior, ter uma ferramenta para nortear ou sulear nossa prática docente para auxiliar no desenvolvimento do estudante. Tá bom? Tem aqui, olha, outro pilar, de acordo com o Lucchesi, que eu já expliquei, que é o dialógico. É um processo que se realiza por meio do diálogo e da intervenção entre professor e estudante, rompendo com o monólogo do professor avaliador. Então, aqui eu tenho que conversar com o estudante. Ah, apliquei uma avaliação, isso aconteceu algumas vezes comigo, tanto em aula de língua portuguesa como em aula de língua inglesa. Passar uma avaliação ou um teste, vou usar aqui o termo retrógrado, e eu coloquei, por exemplo, numa prova de língua portuguesa, um vocabulário, um léxico que estava distante daquele público, daquele território. Eu propositalmente e aí assumo aqui indevidamente, utilizei palavras mais rebuscadas. E qual foi o resultado da avaliação? Fracasso. Quem fracassou? Foi o estudante? Nesse contexto, avaliando Lucchesi,
Quem fracassou fui eu, porque eles sabiam o que era um sujeito, eles sabiam o que era um verbo, mas as palavras que eu utilizei para perguntar sobre o que era sujeito e o que era verbo, eles não conheciam. Então eu falhei, primeiro, por usar um vocabulário rebuscado que eles não tinham acesso, e segundo, por não ter ensinado esse vocabulário rebuscado, ok? Em língua inglesa, chegar numa prova e passar tudo em inglês para uma turma que eu nunca tinha conversado, por exemplo. Ah, cheguei hoje, tem que fechar a nota, vou fazer uma prova de inglês. Ah, vou fazer facinho de verbo to be, mas eu coloquei tudo em inglês. Fracasso. Nessa visão de fracasso, porque para a Lucchese não existe fracasso na avaliação, tá? Eu estou utilizando aqui uma terminologia retrógrada, tá? Só para trazer essa diferença. Quando eu falo do fracasso, e aí já fazendo uma crítica à ideia de avaliação como teste, como classificatório e seletivo, quando eu atribuo o fracasso para o estudante, eu deixo de olhar o meu fazer pedagógico, o meu fazer docente. Eu atribuo só ao estudante o fracasso. Mas se o estudante fracassou, em alguma medida eu, docente, também fracassei. Ok? Eu preciso partir do pressuposto do sujeito ativo. A gente viu isso também em Paulo Freire, tá bom? O aluno deixa de ser passivo, deixa de ser um recipiente que vai receber conhecimento. O estudante ele passa a ser um sujeito ativo, ou seja, um protagonista do seu aprendizado, participando através da autoavaliação e reflexão. Inclusive, fica a dica, podem colocar aí como lembrete autoavaliação. Se surgir alguma questão discursiva sobre métodos avaliativos, encerrem a sua defesa, a sua tese, defendendo a autoavaliação do estudante. Né? Então, o que é a autoavaliação? O estudante vai avaliar o trabalho dele ao longo aí, de X tempo. Pode ser de uma atividade, pode ser de um conteúdo, pode ser de um bimestre, pode ser de um semestre, pode ser do ano. Eu, Everton, faço a autoavaliação dos meus estudantes todo bimestre. Então, final do bimestre, tem uma aula que ele vai. Aí nós temos que ter a questão somativa de atribuir uma nota, que está no sistema, é isso. Todo o sistema aí do estado, do município aqui em São Paulo, você precisa atribuir a nota ao estudante. Então, eu convido-os a atribuir a eles mesmos uma nota, mas para além da nota, eles precisam justificar. Então, assim, olha, eu não faltei, ou quando eu faltei, eu fiz a apreensão do conteúdo que eu perdi, eu participo das aulas, eu sou crítico, eu aciono o professor, eu auxilio meus colegas, eu peço auxílio para os meus colegas. Então, tudo isso vai entrar num processo de autoavaliação. Qual que é o objetivo? Que o estudante se torne protagonista do aprendizado dele. Então, ele vai olhar o cronograma que ele fez, a agenda que ele fez, se ele o contrato de convivência que a gente fez no começo do bimestre. Então, aquilo que ele disse que ia fazer, ele realmente fez? E ele precisa fazer essa validação. Eu, enquanto docente, o que eu faço? Quando ele me traz essa autoavaliação, eu faço uma crítica sobre ela. Então, tem circunstâncias que eu falo assim: olha, você se avaliou aqui com nota 8, mas reflete. Você entregou as atividades? Você participou das aulas? Porque quando eu olho aqui no histórico, eu faço registro, né, enfim, dos principais atividades. Quando eu olho aqui no registro, você não entregou mais de 80% das atividades. Você está sempre ali introspectivo, ou está conversando sobre temas aleatórios. Eu te chamo para participar da aula, você refuta. Eu já tirei você da sala para a gente conversar, levei lá,
vamos dar uma volta na escola para eu entender o que estava acontecendo. Você disse que não, que estava tudo bem. Enfim, tá bom? Então a gente tem esse modelo de acompanhamento e a partir disso eu consigo fazer essa análise com eles. Tem outros casos que um estudante muito bom, por exemplo, chega para mim e fala: Olha, professor, eu sou nota 6. Aí eu faço o inverso. Olha, lembra, você participou de todas as atividades, você participa das aulas, você traz o seu colega e você ajuda seu colega, você colabora trazendo elementos novos para a aula. Então, rever isso aqui pode ser um pouco mais, tá bom? Seguindo, já seguindo aqui. Onde que a gente tem um diálogo de Lucchesi com outros autores, tá bom? E aí, autores aqui, quando a gente está falando mais aqui de ações pedagógicas, de desenvolvimento do estudante. Paulo Freire, como eu já trouxe aqui alguns elementos, que é o diálogo mais forte, a concepção dialógica, então essa palavra vocês podem colocar aí destacada, porque vai aparecer em Lucchesi, vai aparecer em Paulo Freire, vai aparecer em Mantuan, vai aparecer em outros autores que o educador ele precisa dialogar com o estudante e a partir desse diálogo planejar os fazeres didáticos, tá? Com o Vygotsky eu iniciei falando ali Vygotsky e Piaget, a gente não vai aprofundar, já trouxe. Jussara Hoffman, e daí a gente vai falar do avaliar mediando pressupõe uma atitude de inquietação, ou seja, avaliar é uma mediação, não é só um teste. Seu pensamento é muito alinhado ao de Lucchesi, a da Hoffman. Eu sugiro que aprofundem depois, tá bom? Mas é uma nova, é um tema bacana, de repente, para fazer uma discursiva. Avaliação mediadora, né? Ou seja, eu avalio para auxiliar o estudante a buscar o desenvolvimento e o aprendizado dele. Eu não avalio só para dar uma nota. De novo, eu sei que no dia a dia, muitos momentos, a gente é empurrado para esse lugar de fazer uma avaliação para ter uma nota, para cumprir um protocolo. Mas não se prendam nesse protocolo, dá para fazer mais. Vamos, agora 18h55, vamos fazer uma pausa para seguir depois com alguns diálogos com outros autores. E aí a gente faz uma síntese de Lucchesi e eu já passo um tema para a gente fazer mais uma discursiva. Tudo bem? Então, 18h55, 19h05, retornamos.
Vamos lá, retomando. Hoje estamos falando de Lucchesi. Havíamos comentado agora há pouco sobre o diálogo de Lucchesi com outros autores que falam ali de desenvolvimento, de pedagogia, de aprendizado, tá certo? E agora eu vou trazer aqui aplicação prática e diálogo sobre inclusão. Então, como que a gente consegue ler Lucchesi diante de uma visão de educação para inclusão? E por que eu estou forçando aqui? Provavelmente tenhamos muitas questões trazendo esse conceito de inclusão, a ideia da educação especial, tá bom? Então vamos aqui, ó. Aplicações práticas e diálogos sobre inclusão. Como isso se materializa na sala de aula? Lucchesi e a educação inclusiva. Eu posso comer outra Pringles? Peraí, filho, só um instante, gente. Desculpa, gente. Então, Lucchesi e a educação inclusiva. A crítica à exclusão é também uma defesa da educação inclusiva. O modelo classificatório é intrinsecamente excludente, a gente tinha falado isso lá atrás. O modelo diagnóstico é inclusivo por natureza, pois busca criar caminhos para que todos aprendam. Nos exemplos que eu citei agora há pouco, ok? Diálogo com outros atores, quando a gente fala de educação inclusiva. Vai dialogar com a Mantuan, principalmente quando a gente fala desse conceito de que a gente não pode excluir ninguém. Não é? Então, por exemplo, Mantuan diz: incluir é aspas para Mantuan 2003. Incluir é transformar a escola e o ensino para responder às diferenças de cada aluno. Deu uma falhada. Incluir é transformar a escola e o ensino para responder às diferenças de cada aluno, sem nenhum tipo de discriminação. Fecha aspas. Então, se para Lucchesi a avaliação não pode ser classificatória e para seleção, ou seja, não quer que exclua, vem ao encontro da ideia de Mantuan, de que o ensino tem que respeitar e atender todas as diferenças. Lembram? Eu avalio para diagnosticar e, a partir desse diagnóstico, auxiliar o estudante a se desenvolver. Tá bom? Agora eu vou trazer para vocês uma síntese uma síntese aqui do que a gente pensa, né? Do que a gente pensa, não. Quando a gente olha a ideia de modelo tradicional, classificatório, e o modelo de Lucchesi, que é diagnóstico, tá bom? Então, olha, modelo tradicional, foco na classificação e seleção. Modelo de Lucchesi, diagnóstico e formação. Modelo tradicional, gera exclusão. Lucchesi promove a inclusão. Modelo tradicional, controle e medida. Vamos pensar aí aqui fazendo uma crítica à supervalorização e utilização das plataformas educacionais, por exemplo. Ok? Lucchesi, diálogo e reflexão. Se eu estou com 50 plataformas para trabalhar, para ter nota, que momento que eu dialogo e que eu faço reflexão com os estudantes? Modelo tradicional. Aluno como sujeito passivo. É quem recebe o conhecimento, quem recebe a formação. Com o modelo de Lucchesi, a gente passa para o aluno como sujeito ativo, como protagonista. Modelo tradicional.
Função de julgar e sentenciar. Modelo Lucchesi, intervir e melhorar. Tá bom? Então, gente, de modo geral, essa é a ideia quando a gente fala de Lucchesi, ok? Modelo avaliativo, e aí tenham na sua mente assim, olha, Lucchesi defende avaliação diagnóstica e avaliação formativa. Essa avaliação tem que ser dialógica, ela tem que ser democrática, tá bom? E ela não é um fim em si mesma. Essa avaliação ela serve para diagnosticar, para auxiliar o estudante a ele estudante desenvolver seu aprendizado, né, ter seu desenvolvimento viabilizado, ok? Pense em estudante como protagonista, como sujeito ativo. A avaliação tradicional, ela vem no campo como somativa, classificatória, ok? Seletiva. Tudo bem? Então, de modo geral, é isso. Vou propor e aí vou mandar no grupo depois, para quem vai acompanhar no offline, vou mandar no grupo uma sugestão de temática para a produção da questão discursiva, tá bom? E daí a gente vai se falando ao longo da semana. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Vamos nos falando e tchau, gente.